Esse é o tipo de vídeo que eu mais gosto de gravar. Um vídeo onde eu trago boas notícias. Eu quero te mostrar isso aqui, ó. Porque com a prisão domiciliar de Jair Bolsonaro, o governador Tarcísio de Freitas e a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro foram escalados para representar o dirigente de direita na manifestação de 7 de setembro na Avenida Paulista. Tanto Tarcísio de Freitas como Michele Bolsonaro são hoje os considerados favoritos do dirigente de direita para representá-lo na disputa eleitoral de 2026, já que as chances de Bolsonaro reverter a inelegibilidade são baixas. Michele Bolsonaro acenou com a possibilidade de ir, mas tudo depende do estado de saúde de Jair Bolsonaro. Conversei agora há pouco com a assessoria de imprensa dela e eles disseram, se ele estiver bem, ela vai à Paulista. Se Jair Bolsonaro não estiver bem de saúde, ela não vai, porque Bolsonaro, nesses últimos dias, tem apresentado um quadro de soluços constantes. Esse protesto na Paulista deve focar na defesa da liberdade de Bolsonaro e na aprovação do PL da anistia. A expectativa é de que dessa vez Bolsonaro não participe por vídeo. Vocês lembram o que aconteceu no passado? Gato escaldado tem medo de água fria. Bolsonaro não disse praticamente nada, mas a simples presença dele por vídeo levou o ministro Alexandre de Moraes a decretar a prisão domiciliar. Esse pedido para que ele não participe tem sido feito pelos advogados do próprio ex-presidente. Lembrando novamente, a participação de Bolsonaro, mesmo que em silêncio, ensejou a prisão domiciliar decretada pelo ministro Alexandre de Moraes. Meu marido gostaria de estar aqui, não pode por estar em prisão domiciliar, o que nos entristece muito. Eu falo que ele foi tirado da tomada. Não tem sido fácil. Não tem sido fácil ver um líder da potência que é dentro de casa, sem poder se comunicar, sem poder sair de casa. Isso para ele dói a alma dele. Ele foi tirado da tomada à força. Perseguição. Bolsonaro foi uma voz solitária no Congresso e hoje o sistema quer calar a voz dele porque ele despertou uma nação e essa nação não vai se submeter a essa ditadura judicial. Tá tristinho porque perdeu o visto? Vai para o Beto Carreiro hoje. Sanção são para países que estão prestes a perder a sua liberdade. Sanção vem para países ditadores. E pela misericórdia de Deus ainda não somos, por conta do trabalho, por conta da força, da resistência de cada um de vocês que estão aqui, que não se amedrontam e vão para as ruas exigir liberdade, anistia para aqueles que estão presos. Uma mulher de 74 anos, pesando 40 quilos. E a maldade é tão grande que não permite ela ir para casa, mesmo com tornozeleira, para receber o tratamento digno. Um governo que se diz que tem um logo de união e reconstrução, mas que nós vemos que é a união de criminosos, de corruptos para destruir a nossa nação. Não tem como levar a sério um líder de uma nação de mais de 213 milhões de habitantes, ironizar, criticar uma potência como é os Estados Unidos. Numa diplomacia nanica, irresponsável. Foi oferecer jabuticaba para o Trump e agora nós estamos colhendo abacaxis. Fica provocando para que a gente receba sanções para a culpa ficar na nossa família. Vejam a votação de cada deputado e senador que vocês colocaram no Congresso. Nós precisamos de homens e mulheres que honrem as suas causas. Se estamos passando por tudo isso, é porque elegemos moleques. É porque elegemos homens que não tinham compromisso com as famílias, que não respeitaram o voto que eles receberam. A corda esticou, porque nós tínhamos homens frouxos no Congresso. E hoje, um Congresso enfraquecido, passando vergonha, porque não se posicionaram quando tinha que se posicionar, e agora estão sendo, não vou nem falar, porque está sendo gravado. Vocês entenderam? Isso aí. Bolsonaro fechou a torneira da corrupção, sobrou dinheiro, deixou 54 bilhões no caixa, deixou um caixa azul. Por que o rombo já está em 350 bilhões?
Irresponsabilidade com dinheiro. Corta Bolsa Família, corta BPC, gente, de pessoas que precisam para esbanjar, para viajar, com irresponsabilidade com o dinheiro do contribuinte. Eu falo para vocês, são os socialistas mais sem vergonhas da história, que amam viver do capitalismo. Vai ser igual o Mujica, que era exemplo de socialista raiz, dente podre, casa caindo nos pedaços, carro quebrado. Quer ser socialista de iPhone? Vamos deixar de ser hipócrita. São socialistas até se esbarrarem numa grife, gosta de grife, mas demoniza quem gera emprego, demoniza os empresários, demoniza o agro, demoniza o homem do campo. Mas a população acordou, e é por isso o medo que eles estão tendo de vocês. Vocês estão amedrontando o sistema. Por isso o interesse de regular as mídias, as redes sociais. Você viu? Oh, tadinho, chorando. Estão matando as crianças. Lágrimas de crocodilo. Um homem que corta um BPC. Um homem que tira a comida do prato. Um homem que por maldade para o fornecimento de água para dizer: Deus é tão bom, que deixou o povo do Nordeste sem água para me trazer como Salvador, para trazer água para o povo. Maldito, pensamento maligno. Se auto-intitula o pai da pobreza e está trazendo as pessoas para a miséria. Nós não vamos mais aceitar essas falácias. Mentirosos, cachaceiro, pinguço, irresponsável. É isso que ele é. Mas não tem problema, porque a lei da semeadura é para todos. A lei da semeadura é para todos. E o povo está acordando, e o povo vai acordar. Meus amados, não tem problema você ter votado uma vez no PT, mas votar 2, 3 já é burrice. Você precisa se libertar dessa burrice política. Ladrão de velhinhos, Girão está falando aqui. Olha o rombo, são tão descarados. Às vezes eu fico com vergonha, sabia? Eu tenho vergonha, sério. São tão descarados que falaram que a corrupção do INSS começou no governo Bolsonaro. O que o governo Bolsonaro fez? O decreto para combater os descontos, a fraude no desconto do INSS. Aí eles fizeram a festa toda, tem até parente dele, né? Ah, meu Deus, se fosse com a gente, nós estaríamos já atrás das grades, o universo já tinha sido destruído. Porque, vocês bem lembram, nós fomos acusados de termos matado Marielle por anos, difamando, acabando com a gente. Era tudo Marielle, Marielle, Marielle. Meu respeito aqui aos pais da Marielle. Porque nenhum pai merece perder um filho da forma que foi. Mas era só Marielle e a acusação era explícita. Quando descobriram os mandantes, acabou. Marielle descansou. Marielle não vive mais. Só vivia quando nós éramos os supostos mandantes da morte de Marielle. Você está vendo como que funciona o modo operante dessa esquerda maldita de entrar na mente das pessoas? 3,5 bilhões para quê? Para limpar todas as coisas ruins que eles estão fazendo. Vocês viram lá o vice-presidente, aquele que falou: Lula quer voltar para a cena do crime. Lá defendendo, Globo recebendo dinheiro para limpar a barra da questão econômica do Brasil. Foi lá falar sobre o tarifaço, em consequência do líder dele, que fala pelos cotovelos, em seus devaneios etílicos, fala o que não deve. Aí o povo é que vai pagar a conta? Nós estamos passando por esse momento por conta de uma ditadura que está tentando ser colocada na nossa nação, mas nós não vamos permitir. Nós estaremos nas ruas, nós vamos reagir, porque nós precisamos lutar pelo bem dos nossos filhos e das nossas famílias. Não é pelo homem, meus amados, e muito menos por uma mulher. É pela nossa nação, é por questão de patriotismo de cada um de vocês. Mas nós temos homens fortes, cabra machos aqui, ó, Paraíba, Natal. Aqui, ó,
A gente vai cobrar o voto deles. A gente vai cobrar, porque vocês se colocaram ali. E vocês precisam fiscalizar o trabalho dos seus parlamentares. Colocar homens e mulheres compromissados com os nossos valores e com as nossas bandeiras. Que é Deus, que é família, que é pátria, que é liberdade de expressão religiosa, economia liberal. Não às drogas, não ao assassinato de bebês no ventre de suas mães. Vamos prestar atenção. Chegou a hora da gente se posicionar. Essas oficinas de capacitação aqui não é só para fazer encontro com vocês, não. Não é só para passar um tempo, um social, não. É para capacitar, é para trazer conhecimento para vocês sobre o que nós estamos vivendo. Juventude, influencers, usem a rede de vocês para mostrar a verdade. Quando tiver dúvida, pesquisa. Não vamos fazer o jogo da esquerda, que sempre está lançando fake news contra a gente. Vamos combater a mentira, a inverdade com a verdade, e a justiça será feita. Para ele é difícil estar dentro de casa, ele gosta desse contato, ele gosta de estar aqui com vocês. Isso é a vida dele. Jair Messias Bolsonaro foi um divisor de águas na nossa nação. A partir da chegada dele, a partir desse movimento da direita, onde a direita era adormecida, as coisas mudaram politicamente no nosso Brasil. Jair Messias Bolsonaro veio para resgatar o patriotismo, o amor à bandeira, o amor à pátria. Mas nós sabemos, como o nosso presidente bem falou, dias melhores virão para o nosso Brasil. 2026 é logo ali. Cabe a nós, cada um de vocês aqui, a responsabilidade de conversar, de educar as pessoas em relação à política. Eu sempre falo que o gás de cozinha da família, a segurança, a educação, a infraestrutura, tudo passa pela política. E por quanto tempo, meus amados? Eu também não queria me envolver com política porque eu tinha aversão, porque eu achava que quem fazia política, quem se envolvia com política, eram pessoas más. Não existe espaço vazio. Se as pessoas de bem não se posicionarem, o mal vem e toma de conta. E nós estamos colhendo as consequências de termos sido inércios, por termos ficado na zona de conforto, achando que isso não ia bater na nossa porta, achando que esse mal a gente não ia viver. E o outro lado estava trabalhando na surdina, nos bastidores, num projeto para tornar a nossa nação comunista e socialista, atacando a mente dos nossos jovens nas universidades, tentando destruir os nossos valores, tentando projetos do mal para assassinar a vida de bebês dentro do ventre de suas mães. Bolsonaro me falou uma vez, eu fiquei 28 anos no Congresso. Não consegui aprovar muitas leis, mas fui uma barreira para que muita coisa errada não fosse aprovada. E muitas vezes as nossas mandatárias têm esse sentimento. A gente não consegue aprovar, é difícil. O lado do mal, às vezes parece que ele é mais forte, porque eles são barulhentos mesmo. Mas a gente está ali para resistir que essas políticas, que essas leis passem e que venham destruir de vez a nossa família, porque nós sabemos que sem família a nossa sociedade ela vai ser destruída. Nós estamos aqui com uma obrigação e com um dever de proteger aqueles que nós mais amamos, os nossos filhos, os nossos netos. Qual é o modelo de sociedade que você quer hoje? Para o seu Brasil, para o seu estado? O que você vai deixar de legado para os seus filhos? O que você fez por eles para combater toda essa perseguição do mal, essas ideologias que eles têm tentado implantar na cabeça dos nossos jovens? A gente vê hoje uma juventude forte, parte de uma juventude forte dentro das universidades, mas que quando eles participam de conselhos, de eventos, eles apanham, eles levam bandeiradas, porque o lado que prega o amor e a pacificação agride, não consegue debater, não consegue assumir um debate sem agressão física. Então hoje nós estamos tendo uma inversão de valores. Nós precisamos nos posicionar.
E a gente hoje vive um momento que eu tenho certeza que quem é cristão aqui vai crer. Deus permitiu nós passarmos por esse momento para que a gente pudesse enxergar o outro lado. Esse povo governou numa época que não tinha redes sociais. A gente nem sabia o nome de ministro, o nome de deputado, a gente não sabia o que os ministros do STF faziam. A gente achava era bonita aquela placa, Supremo Tribunal Federal, mas a gente não sabia o que eles faziam. E hoje, com a vinda de Jair Messias Bolsonaro, ele provocou o cidadão de bem a entender sobre política. Se a gente não entender sobre política, agora nós seremos engolidos. E não é isso que nós queremos. O que faz uma dona de casa, uma dona de casa, hoje está aqui falando sobre política, porque eu entendi, porque eu vi o perigo que as minhas filhas estavam correndo dentro das escolas. A minha primogênita de 22 anos já trocou 2 vezes de universidade, porque não concordou em fazer um trabalho sobre drogas. Um pai conservador, uma mãe cristã, não quer ver o seu filho destruído nas drogas. Esse lado quer aprovar tudo que não presta, tudo que vem para nossa destruição. E nós não vamos aceitar isso. Nós somos um país, sim, conservador. É só vocês olharem as pesquisas, quando coloca o tema aborto em pauta. Nós somos um país conservador. Homens, mulheres do campus, somos conservadores. Nós iremos continuar lutando, fazendo essa barreira. E vocês estão vendo o desastre desse governo. Eu quero falar rapidamente aqui para vocês que quando eu me tornei primeira-dama, eu não sabia o que fazer, para onde eu ia. E eu fui fazer uma reunião, porque como presidente do programa Pátria Voluntária, o meu tema, a minha pauta era transversal a todos os ministérios, a inclusão, as pessoas com doenças raras. E eu me lembro de conversar com a ministra Damares e perguntar para ela por que não tinha protocolo para epidermólise bulhosa. Alguém conhece essa doença? As crianças que são queimadas, que não produzem colágeno, perdem as mãos, os pés. E aquilo me comoveu. E ela falou, Michele, porque para os outros governos esse tema, ele era caro. E eu falei para ela, a partir de hoje esse tema vai ser caro ao nosso coração. E nós vamos trabalhar e trazer dignidade para essas pessoas, porque não tem cura, meus amados. São tratamentos paliativos, que você tem que dar o mínimo de dignidade para essas pessoas. E construímos esse protocolo em apenas 11 meses e entregamos para a comunidade. Quero falar que o nosso melhor ministro da saúde da história, num trabalho conjunto, nós investimos 5,7 bilhões em farmacotécnicas para atendimento das pessoas com doenças raras. Entregamos a pensão para microcefalia, para as crianças com microcefalia em 2019 para as mamães. E vocês viram a briga lá no Congresso, eles querendo derrubar a pensão, querendo taxar o PIX. Quanto retrocesso nas nossas pautas. Mas tem 580 milhões para aluguéis de carro, tem 3,5 bilhões para publicidade, para tentar limpar toda a meleca que eles estão fazendo. Eles têm dinheiro para fazer o que lhes convém. A prioridade desse governo é gastar. A prioridade deles é ser irresponsável com o dinheiro do contribuinte. E a gente está vendo que esse dinheiro que eles gastam poderia muito bem estar investido em saúde, em educação, numa ponte de 200 metros ali que liga Cruzeiro do Sul a Rodrigues Alves, no Acre. Eles poderiam dar dignidade para essas pessoas. A medicação de alto custo da AME, que nós colocamos no SUS, que não está chegando, porque não tem dinheiro para medicação. Vocês viram a corrupção da farmácia, da farmácia popular, que estava usando para comprar drogas. Estratégia de Bolsonaro no Supremo ignora como conduta de Bolsonaro estimulou. Qual a conduta de Bolsonaro? Ficar em silêncio. Olha, né, do subtítulo. Silêncio, reclusão e ambiguidades. Sua defesa ignora, por exemplo, o modo como os períodos de silêncio, reclusão e ambiguidade de Bolsonaro na reta final estimulavam seus apoiadores. Vocês estão vendo a pessoa obrigada agora a falar.
Ficar em silêncio agora é crime. Ficar em silêncio neste país é crime. Bate um print. Mantenha isso com você. E pergunte para a pessoa assim, cara, tu pode odiar Bolsonaro, tu pode até achar que Bolsonaro, ele deveria falar para as pessoas, vão embora, vão para suas casas, o que quer que seja, mas é crime isso? É crime ficar em silêncio? É crime ficar em silêncio? Cadê os defensores? Se pegar um cara de esquerda, você chega assim pra ele, ó, vem cá, tu nunca vê a esquerda falando, como por exemplo, questão de aborto. É meu corpo, minhas regras. Bolsonaro sempre falou de liberdade de expressão. Tu não acha uma certa incoerência ele mandar as pessoas fazerem isso, aquilo, XYZ, quando reclama, inclusive, que ele é um autoritário, ditador e etc tudo mais? Isso é motivo da imprensa tá criticando o consórcio? Uma matéria aí pra você mostrar aí pra galera, dar cutucada com a vara curta. E aqui é só para mostrar, né? O pouco engajamento que esse caso vem tendo, porque ninguém está disposto a prestar atenção, né, nesses absurdos, mas a maior parte do engajamento é só as pessoas pedindo a liberdade de Bolsonaro. Bolsonaro Free acumula mais de 5,2 milhões de menções no Twitter em 24 horas. É isso, né? Então fechou, já deu. Quero nem estar naquela maluquice que está sendo aí essa inquisição. A Globo ontem publicou uma matéria que ela originalmente não é da Globo. A Globo está republicando a matéria que quem postou foi a Bloomberg. Aí eu fiquei assim, olha, o maior portal aí que faz cobertura do mercado financeiro mundial, está falando aí sobre a Magnitsky e em específico do Banco do Brasil, que traça estratégias para se proteger caso os Estados Unidos escalem sanções. Eu não acho que vai dar certo essa estratégia, já adianto, mas vamos ver, né? Segundo a Bloomberg, postado pelo Globo, o Banco do Brasil, né, está considerando planos de contingência caso o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos imponha sanções financeiras adicionais a seus clientes ou ao próprio banco, segundo pessoas familiarizadas com as discussões internas, né, na alta liderança. Tem que ter essas informações. Como parte dos preparativos, o Banco do Brasil está buscando aconselhamento de escritórios de advocacia dos Estados Unidos e seu principal acionista, o governo brasileiro, está ouvindo especialistas em políticas públicas e consultores para entender como o governo americano está verificando as informações que recebe sobre o sistema financeiro brasileiro de acordo com essas fontes. Executivos do banco também discutiram a possibilidade de desviar algumas transações em dólar dos Estados Unidos, onde possui cerca de 50 mil clientes e escritórios em Nova York e Miami, para outras unidades no exterior. Aí eu pergunto para vocês, e a matéria até vai falar sobre isso mais à frente. Faz sentido? Não, você vai continuar operando em dólar. Só porque você está no estado dos Estados Unidos, você não vai ser atingido pelas sanções? Parece que o pessoal segue brincando. Segue, né, fingindo que não tem nada acontecendo. Não sei para quê, né? Para fingir que não vai se dobrar. No entanto, nenhuma decisão foi tomada até o momento, explica uma destas fontes. Mesmo assim, tais transações ainda teriam que ser reportadas ao Fed. Então, assim, muda o que no final do dia? Muda o quê? Qual é o plano do Lula? Não tem. Posição delicada. Se as ações dos Estados Unidos não se concretizarem, essas medidas podem não ser necessárias, mas o fato de que executivos do Banco do Brasil estão considerando tais sanções, debatendo sobre isso, falando com advogados, consultores internacionais, isso tudo é um sinal de como a situação evoluiu rapidamente. E eu acho que ainda está no começo. É só observar o que Eduardo e Paulo Figueiredo estão falando. Os banqueiros das principais instituições financeiras do Brasil estão cada vez mais em uma posição delicada entre as decisões do Supremo, que foi lá o Dino Day, né, a decisão do Flávio Dino, e do Trump. Ao mês, os Estados Unidos usaram a Magnitsky para sancionar Moraes. 2 semanas depois, o Supremo respondeu com a decisão, determinando que ordens judiciais ou executivas de governos estrangeiros devem ser aprovadas no Brasil para terem validade no país. Essa decisão veio tarde demais para Moraes, mas se aplica a eventuais sanções futuras. E é isso que preocupa os banqueiros. Eles preveem que, caso Bolsonaro seja condenado, os Estados Unidos possam expandir as sanções para outros ministros do Supremo e possivelmente para o Banco do Brasil. Talvez não. Talvez não. Tem um caminho. André Sadi falou sobre isso. Tem um caminho que talvez as sanções parem. A gente vai falar sobre isso quando falar de anistia. Mas continuando. No Banco do Brasil, onde Moraes é cliente, executivos têm discutido o que fazer com as contas de ministro do Supremo, caso as sanções se intensifiquem, segundo 2 outras fontes. Uma das sugestões foi transferir Moraes
ou outros indivíduos sancionados para bancos públicos menores, como o BASA ou o BNB, o que também não muda em nada. Mas sanções ao próprio banco afetariam centenas de clientes com base no Brasil. Então, assim, não muda nada. As instituições financeiras querem evitar a violação das sanções dos Estados Unidos, pois as multas por descumprimento podem ser substanciais. A ambiguidade e complexidade das leis de sanções muitas vezes fazem com que os bancos adotem medidas mais amplas do que o necessário para não correrem o risco de penalidades elevadas. Mas, nesse caso, tá bem claro assim, ó, a sanção, isso aqui é feito por quê? Porque a sanção, ela não é para falar o seguinte, ó, olha, o cara tá proibido de transacionar em dólar. Não, não é esse o ponto. O ponto da sanção é fazer com que o cara desapareça do sistema financeiro. É inviabilizar a vida financeira da pessoa, sabe? Então, assim, não é complexidade. A complexidade é exatamente para isso, é para deixar claro que a gente não quer esse cara aqui. A gente não quer que esse cara possa existir. É basicamente você colocando o cara na cadeia, mas uma cadeia, né, financeira. Em caso de violações de sanções, os números crescem rapidamente. Bancos fora dos Estados Unidos, em países que proíbem o reconhecimento de sanções americanas, ainda assim já pagaram bilhões de dólares em multas ao OFAC. Transações em dólares, inevitavelmente, envolvem o sistema financeiro dos Estados Unidos, já que são liquidados em Nova York ou por meio de contas financiadas na localidade americana, o que as coloca sob a jurisdição da OFAC, independentemente de onde tem origem ou destino, explicou Panner. Ao avaliarem suas opções, os bancos brasileiros têm estudado casos anteriores. O maior deles, do caso de multa, BNP Paribas, 9 bilhões de multa. Ele também foi proibido de realizar liquidações em dólar nos Estados Unidos por um ano em sua divisão de financiamento de commodities de petróleo e gás. Aí imagine, petróleo e gás, porque envolveu lá, enfim, Sudão, Irã, Cuba. Acho que petróleo, vocês devem entender porque o Irã, né, essa questão de energia, né, um fornecedor, porque puniu o BNP Paribas por isso. Aí pensa no Brasil. Qual é o equivalente, né? O Brasil também exporta petróleo, mas eu acho que assim, que é o setor de commodities, que foi o sancionado, você pensa primeiro no agronegócio. Quando o agro brasileiro vai vender para o exterior, como é que você vai fazer essa transação? E o Banco do Brasil é o principal banco aí, né, do agronegócio brasileiro. Renato, inclusive, fez uma postagem aqui resumindo isso. O governo Lula e o Banco do Brasil estão, na prática, forçando uma sanção de escala global e fingem que não é com eles. Uma sanção ao maior banco público do país não se resolve com tecnicalidade. Desorganiza o sistema inteiro. O Banco do Brasil é o principal financiador do agronegócio brasileiro e o agro brasileiro é peça central na segurança alimentar do planeta. Se esse fluxo trava, o impacto vai muito além da porteira. Dólar, exportações, contratos, seguro, crédito, tudo entra em tensão. Inclusive a imagem do Brasil lá fora. E não vá pensando assim, deu ruim, etc. Só o Brasil que sofre e os outros países. Os outros países, eu acho que olhando uma batalha, que de um lado está o Trump, do outro lado está o Brasil, eu acho que eles vão colocar pressão para o Brasil resolver, né? Porque eles não querem correr o risco de ter desabastecimento de nenhum tipo de comida, né? Eles não vão chegar, o Trump, libera aí, velho, o Brasil, não faz isso com o Brasil, não. Acho que ele falou, Lula, na boa, tá chato, viu? Resolve aí. E Renato destaca uma coisa que é muito importante, que é o quê? O silêncio da FPA. A Tereza Cristina é um dos grandes exemplos, quando abre a boca é só para falar besteira e jogar contra. A FPA segue em silêncio nesse cenário, como se não tivesse vendo o agro sendo arrastado para o centro de uma crise que não começou no campo, mas que pode estourar lá primeiro. Quando é que a turma vai abrir os olhos, né? E começar a se mover? E tem um caminho. Caminho anistia. Enquanto o agro aí está parado, ou pelo menos os parlamentares que deveriam representar o agro, o setor privado começou a andar, né? Eles foram aos Estados Unidos, conversar com o pessoal, não foram para conversar com o Trump, né? Mas obviamente não vão falar com o Trump diretamente. Tiveram com o Landau falou, vai fazer lobby lá em Brasília, que é o melhor. E fazer lobby para quê? Para pacificar o país, que eu acho que passa pela anistia. Inclusive o Albano da CNI falou com o UOL, falou que deveria voltar, né? Faça o julgamento, coloque votação, vamos resolver. O Eduardo compartilhou esse vídeo, eu nem vou dar play, porque tem outros vídeos que eu quero dar play no vídeo de hoje. Tá ali, ó. Estados Unidos dizem que tarifaço depende do Brasil. Empresários têm reunião com integrantes da Casa Branca. E algum desses empresários, poucos,
foram também se encontrar com o Eduardo Paulo Figueiredo, que basicamente falaram de novo a mesma coisa. Façam pressão em Brasília. E aí? Bom, parece aí que... Eduardo depois falou de novo, esqueci que tinha esse recorte, ele basicamente está falando isso. Gente, o caminho para começar a resolver passa por ir a Brasília e defender a anistia ampla, geral e restrita. Precisamos pacificar o país. Não vai. Eduardo não vai tirar o pé, não vai arredar. Ele tá deixando claro dia sim, dia também. Tá chato isso daí. A Thalita até diz, CNN Brasil, Eduardo afirma que a aprovação da anistia abrirá caminho para a redução de tarifas impostas pelos Estados Unidos. E parece que talvez o Albano da CNI já tinha dito ontem, já comentou em vídeo. E aqui agora, nessa portal R7, Poder Econômico avalia se juntar à anistia de Bolsonaro para conter Trump. Bom, né? Que bom. Estão começando a entender. Né? Pelo menos eu torço para isso, que o empresariado entenda o seu papel, entenda, né, o seu peso político aí na situação e comece a se movimentar. Ontem, Eduardo tá falando com o jornalista, porque estava em Washington. Botou até fotinha, né? Pra mostrar, tô aqui, viu? Na Casa Branca, foi mal. Eduardo debate anistia com alto escalão do Departamento de Estado dos Estados Unidos. Eduardo afirmou às autoridades americanas que haveria ministros ameaçando congressistas para evitar que o tema prospere. O deputado também mencionou o julgamento de Bolsonaro e aliados, iniciado nesta semana na primeira turma do Supremo, né? Então tá ali, falou das coisas. O deputado da guarida falou, galera, a gente tá tentando aqui, né? Mas a galera lá não quer deixar de jeito nenhum. E Eduardo reforça, nossa ação dos Estados Unidos visa libertar o Congresso das garras de mafiosos togados. Sim, no exagero qualificar tais ameaças de conduta mafiosa, vide que estes tiranetes desejam se mostrar como pessoas más, capazes de cumprir suas ameaças para resultar na intimidação. E aí ontem começaram a discutir algumas coisas e a gente vai voltar nisso daqui. Texto da oposição garante Bolsonaro elegível e anistia a partir de 2019. Ficou meio assim, em 2019, por que estão falando isso? A Folha de São Paulo colocou uma manchete um pouco melhor. Líder do PL propõe anistia para Bolsonaro concorrer em 2026 e perdão desde o inquérito das fake news. Por isso 2019. Então, 2019 para cá, do inquérito das fake news para cá, sim. Eu acho que isso, inclusive, né, acaba por jogar por terra, inclusive, o próprio inquérito, né? Acho que para garantir quem vai encerrar todo o processo. Tá, mas qual é o texto? Isso aqui é meio que eu acho que não tem nem rascunho, gente. Isso aqui, a priori, eu acho que são os objetivos, né? Pontos aí que, assim, cara, para garantir que a gente vai chegar onde a gente quer, tem que ser como, mais ou menos. Para realmente pacificar esse país. Saíram outras notícias, começaram a esboçar um texto, fulano, ciclano, beltrano. Vamos falar sobre isso. Vamos falar sobre isso. Relaxa aí, a gente vai chegar lá na frente. Eduardo Bolsonaro falou sobre essas iniciativas que algumas pessoas estão aí tentando ajudar e que às vezes pode até atrapalhar. Mas chegaremos lá. Aguente aí, se você já viu uma coisa ontem, a gente vai falar sobre isso já já. Mas vamos voltar para esse embate político ao longo do dia de ontem. E aí, a anistia vai ou não vai andar? Sóstenes diz que Hugo Mota não tem mais saída a não ser pautar a anistia. Eu acho que o Sóstenes, ao falar isso daqui, ele tá dando uma valorizada para gerar uma espécie de narrativa, né? E empurrando, sabe? Vai empurrando, vai empurrando. Eu acho que ele tá no papel dele. Uma vez que o julgamento passou, Hugo Mota não vai ter mais saída. Senão, ele vai ter muita dificuldade, vai ficar muito difícil o ambiente aqui. Vai ficar sem ambiente nenhum, não vai ter como empurrar isso mais. Questionado sobre o texto que seria levado a voto, o Sóstenes afirmou que incluirá Bolsonaro. Essa opinião sobre ficar inevitável não é só do Sóstenes. Ele está empurrando isso e eu já falo já. Eu até adianto um. Se você assistiu ontem o Análise WW, foi um nojo o que a CNN fez ontem, mas teve um momento em que foi meio que unânime. O Caio Junqueira meio que puxa a análise, depois outros concordam, que se não pautar a anistia, cara, vai travar o país. Porque já travou. E ele cita a questão do imposto de renda do Lula, que tá meio aí e não se vota. Outra pauta que tá aí e não se vota. Ele foi citando algumas pautas que já estão prontas, já foram apresentadas e não vota. Não vota nada.
O Congresso está parado. Vai ficar parado por 2 anos, 3 anos? O que não vai votar? E a turma tá aí, grita para um lado, grita para o outro. Parte do Centrão que... Olha, vamos voltar também um tempinho. Os mais antigos na política, que estão acompanhando a partir de 2016, 2017... Vocês lembram que não tinha espaço para o termo direita na imprensa? Era esquerda, centro e extrema-direita. Nunca teve espaço para direita. Nunca. Hoje em dia, você já começa a ver o uso do termo centro-direita com a grande frequência, que é para falar do centrão que não está no bloco do Lula. E você, inclusive, também começa a ouvir o termo direita para se referir aos governadores democráticos, porque eles estariam um pouco mais à direita do centrão. Então, a turma está começando a pontuar, inclusive o jornalista, que não, olha, tem que colocar para votar, porque essa direita, ou seja, os governadores democráticos do centrão, eles querem uma candidatura. E eles sabem que sem o apoio de Bolsonaro, irmão, não vai. Não tem segundo turno. Eduardo com o nome na urna, Eduardo. E aí vai fazer o quê? Mais 4 anos de Lula? Vão apoiar Eduardo, que vai ficar feio, né? Se os governadores democráticos não apoiam Eduardo no segundo turno. E aí? Vai resolver como? Se os governadores democráticos não moverem rios e terras, né? Rapaz, e montanhas, no segundo turno vai ficar feio, né? Fala, cara, vocês entregaram o Brasil pro PT, por birra do Eduardo Bolsonaro, não vem com desculpa. Então eles precisam se movimentar nesse sentido. Então, assim, eu acho que realmente tá chegando no ponto que alguma coisa vai ter que ser votada. Isso aí meio que tá precificado. Alguma coisa vai acontecer. O quê? Ampla, geral restrita, anistia light. Continuando. Atribuição de Alcolumbre é pautar anistia. Não é discutir. Quem que fala isso? O sorte. Rapaz, tem que pautar, irmão. Não é, ai, vou fazer aqui, ó. Ele diz, ó. Vamos discutir na Câmara, porque é o processo. Você apresenta por de lei, vota. Aprovado na Câmara, vai pro Senado. Se ele quiser lá alterar, ele altera. Mas depois vai voltar pra Câmara, que é a casa original, e a gente pode alterar de novo. Enfim, né? Quando nós votarmos na Câmara, o texto vai pro Senado. É papel de todo o Senado, não só na figura do Alcolumbre, discutir se vai manter o texto da Câmara, se vai ter alterações. Se tiver alterações, volta para a casa originária, que é a Câmara. E essa opinião não é só do Sostene, foi para do Caio Junqueira ontem, e agora você tem aqui o Merval Pereira. Quem coloca esse recorde aqui, inclusive, é o próprio Eduardo Bolsonaro. Veja o que o Merval anda falando. Você, Merval? Eu acho que se aprovar na Câmara a anistia, vai se criar um movimento político meio incontrolável. Sim. E não creio que o Senado vai se recusar a fazer essa anistia como a Câmara quer, ampla, geral e restrita. E também não sei se o Supremo vai bancar, vetar uma decisão do Congresso nesse sentido. Eu tenho a impressão de que é meio vai acontecer. Eu tenho a impressão de que essa anistia... Que alguma coisa vai tá contrastado alguma coisa, né? Alguma coisa vai acontecer. Agora... Fica nessa, né? Acho que vai acontecer alguma coisa aí. E aí, vai ou não vai? E realmente, esse ponto, por mais que tenha essa percepção que o Supremo vai colocar coisa, mas aí vai pro plenário, aí vai ser aquela votação. O Mendonça não vai ser favorável a derrubar. O Cássio também não. Ambos podem pedir vista. E aí vai começar uma confusão grande, né? Vai começar uma confusão grande. Mas guarde isso daí. Líder do PL diz que a anistia não será votada antes do julgamento de Bolsonaro após reunião com o Mota, né? Se encontrou ontem, falar aí para todo mundo esperar. E eu realmente acho que isso aqui não deve andar antes do julgamento. Muita gente na imprensa falando sobre isso. Só deve vir depois. E essa fala aí de antes e depois do julgamento até vai meio que em consonância com aquela fala do Barroso, que vem sendo utilizado por pessoa do Centrão para falar, não, Barroso liberou aí colocar para votar. A gente vai falar do Barroso. Mas antes, eu acho que o que reforça essa posição, inclusive do Merval Pereira e da classe jornalística, que meio que já está uníssona aqui, alguma coisa vai andar, é o Lula. Lula vê risco de Congresso aprovar anistia e pede mobilização de apoiadores contra a proposta.
Lá o vídeo, nem vou dar pena essa porcaria, porque eu não quero ver a voz do Lula. Mas tá aí. Se a anistia não tivesse chance nenhuma, eu acho que o Lula não tava falando isso. E além do Lula não estar falando isso, se não tivesse chance nenhuma de avançar, eu não acho que tinha pra quê o Lindenberg ter esse tipo de comentário, né? Lindenberg coloca mais uma pedra no caminho da anistia. Que é o quê? É só avisar que Lula vai vetar, irmão. Lula vai vetar, Lula não vai aprovar essa porcaria de jeito nenhum. Na tentativa de impedir a votação da anistia, Lindenberg avisou lideranças da casa que Lula vetará qualquer projeto aprovado sobre o tema. E daí nada, porque depois o Lula pode vetar, pode fazer o que quiser. O veto do Lula pode ser derrubado no Congresso. Vai ser uma derrota dupla, vai ser feio. Segundo Lindenberg, isso vale tanto para a anistia ampla, geral e restrita, definida pelo PL de Bolsonaro, quanto para um projeto mais restrito, como articulado pelo Alcolumbre. A coluna parlamentares do PL explicaram que não há como nem o partido nem Lula apoiarem sequer uma redução das penas aos condenados, sob o risco de irritar a base que pede a condenação dos golpistas. Vejam como são as coisas, né? O Lula, você, cara, vou fazer isso, eu perder todo o apoio que ainda me resta na minha própria base. Esse é o Lula. Vai perder 2 vezes, vai ficar feio. Aí, sobre essa proposta minha boca aí do... Proposta, né? Proposta minha boca aí do Alcolumbre. Ministros do Supremo negociam com a Alcolumbre penas menores a réus do 8 de janeiro em troca de enterro da anistia. Ministros negociam. Estado democrático de direito maravilhoso. Aí diz ali, uma ala do judiciário, uma ala, não é nem todo, viu? Uma ala, assim, eles não aceitam a anistia ampla e restrita por nada. E até a anistia light é só uma ala. E ainda tem que ver para garantir que vai ter, né, o fim da anistia. Quem traz mais informações sobre isso? A nova Daniela Lima, lá do Metrópolis, e também espécie de belo megado do Metrópolis, que é aqui, desculpa, da CNN, que é a Luísa Martins, que eu sempre falo para vocês. Quer saber sobre o judiciário, porta-voz deles, na CNN hoje, a Luísa Martins, sempre ela. Antes tinha a Thais Arbex, mas saiu para inclusive trabalhar com Lewandowski no governo do Lula, né? Maravilhoso. Ministros do Supremo se dividem sobre a anistia soft de Alcolumbre, porque tem uma ala que nem essa aceita. Fontes da corte dizem que ainda não é possível falar em consenso. A leitura é que um alívio às penas do 8 de janeiro, sem englobar os líderes, é obviamente menos pior do que a chamada anistia ampla, geral e restrita, mas ainda assim é preocupante. Ministros ouvidos pela CNN afirmam que não há qualquer tipo de aval prévio da corte ao Alcolumbre, embora considerem positivo que a Alcolumbre busque manter uma interlocução saudável com o Congresso. Essa ala avalia que tudo vai depender do texto que vier a ser aprovado no Congresso. Um dos principais pontos do debate é se a anistia, seja em termos mais amenos ou mais rígidos, é cabível para crimes contra a democracia. Há uma corrente no Supremo que entende ser impossível perdoar crimes dessa natureza. Contudo, existe uma expectativa de que a proposta de Alcolumbre não venha contaminada com a palavra anistia, mas tão somente estabeleça alterações na lei para tornar mais brandas as punições para certos tipos penais. Nesse caso, a nova norma, por ser mais benéfica aos réus, poderia retroagir. A dúvida é como o Congresso costuraria um texto que tornasse isso possível para os condenados pelo 8 de janeiro, mas não para Bolsonaro e os demais acusados de orquestrar a trama golpista. Enquanto alguns ministros reconhecem que a anistia poderia até contribuir para reverter as sanções dos Estados Unidos, outros dizem que a pauta da pacificação não pode ser usada como pretexto para impunidade. Também ponderam o simbolismo de, após anos de esforços da corte no combate a atos antidemocráticos, eventualmente validar a anistia passou a imagem de fragilidade ou redenção, né? E eles não podem perder nunca. Eles não podem perder nunca. Aí quem foi falar que não defendeu a anistia, não. Que vem sendo utilizado aí, né? Pro Ciro Nogueira. Até pro Ciro Nogueira. Barroso. Não. E deu isso onde? Na Luísa Martins, mais uma vez. Quem são os porta-vozes do mercado? Gente, quem são? Assim, isso não é nenhum tipo de crítica. Mas quem que tem fontes no Supremo? Luísa Martins, Bela Megali, Mônica Bergamo, né? Na Folha, Mônica Bergamo, na maior parte do tempo. Aí, na Veja, Robson Bonin, mas
São poucas as notas que sabem sobre isso. Mas, normalmente, quando o Supremo fala, ele não sempre usa a Bela Megali? Aí você se pergunta, tá, mas e por que dessa vez eles não usaram a Bela Megali, né? Ou a Mônica Bergamo? Por que eles não usaram, né? Ou será que eles não usaram? Pronto. Só um segundo agora. Cadê meu computador? Tá aqui, ó. Tatará, que é a Mônica Bergamo. Cadê? Ó. É sempre os mesmos jornalistas. O que é que a Mônica Bergamo diz? A mesma coisa da Luísa. Barroso nega que fez defesa de anistia para Bolsonaro. E a outra jornalista que sempre é porta-voz? Bela Megali. Não defendia de anistia. O Barroso deu essa nota, ele enviou para 3 colunas diferentes. Ele realmente enviou. Aí, ó, questionado pela coluna. Então, falar diretamente com a Bela Megali. É curioso, né? A Bela Megali questionar ontem, no mesmo dia que o Barroso envia uma nota para Luísa e que... Aqui, ó. Ela fala, Barroso, blá, blá, questão... Aqui, ó. Barroso, aqui, ó. Em mensagem enviada para a coluna. Bicho. Sabe? É feio isso. Ai, não é jornalismo, é ser porta-voz, sabe? Não emitir opinião sobre como o tribunal se posicionará neste caso. Nunca antecipa o voto. Não, antecipa nada, Barrosinho. Tu nunca antecipa. Ah, deixa eu mostrar uma coisa pra vocês. Eu acho que, querendo ou não, por mais que ninguém goste de ouvir o que esses ministros falam, eu acho que também não dá pra gente levar o que eles dizem 100% a sério. Por quê? Porque eu acho que a gente não pode levar 100% a sério. A gente tem que olhar assim com uma certa desconfiança. Às vezes o cara tem que vender caro o peixe dele. Ele tem que falar que ele é brabo. Ele tem que falar que ele é brabo, sabe? E aí ele fala assim, né? O que eu posso fazer? Deixa eu ver aqui, ó, o clima não... Aqui, a saída menos dolorosa. Ministros do Supremo discutem recuo possível. Obviamente que ninguém vai dar sinal de fraqueza, né? Você quer estar sempre forte na hora de negociar. Então você nega até o fim. Pra ver se, sei lá, você pede 100, se fechar 80 já é 20 conto de desconto. Mas desde o início de agosto já se começa a falar no seguinte. Os ministros são contra. Agora, se depois do julgamento fizer, aí não sei, né? Para evitar magnites, porque seria um caminho mais leve, mais fácil, sabe? Isso é matéria no Metrópolis, aí vê o próprio Kassab falando isso daí, pô, anistia, né? Pô, anistia para Bolsonaro, irmão, isso é bom. Aí o Hélio Gaspari também diz, votar anistia, é o melhor remédio, sabe? Vota aí, bota pra andar. Anistia a seda menos dolorosa para a chantagem de Trump, né? O Mário Sabino também fala sobre isso. Aí que tem a fala do Barroso. O Barroso diz que a anistia antes do julgamento é uma impossibilidade. E depois, cadê? Gesto de Trump e a faquinha mira planos pós-condenação de Bolsonaro. E aí, enfim, o cara vai pagar de brabo, que não vai se dobrar, que não vai fazer acontecer, mas às vezes, ao ouvir isso daqui, né, os ministros podem pensar 2 vezes, será mesmo que vale a pena, velho? Declarar que é inconstitucional essa anistia, vale a pena? A informação que eu tenho é de que eles estão trabalhando para que a anistia seja aprovada, como a gente sabe, e que se essa anistia for aprovada já na Câmara, que a Casa Branca dê alguma sinalização de recuo nas tarifas, uma suspensão, por exemplo, de 60 dias. Então, só para trazer aqui o fato, a gente já vai debater aqui, trazendo as nossas opiniões, mas esse é o fato do que estão me contando, relatando do que está sendo conversado lá. E aí, o segundo ponto que me chamou a atenção, Otávio, sobre a Lei Magnitsky, porque a gente vem contando aqui que se a primeira turma condenar Bolsonaro, a expectativa é de que os ministros que condenarem também virem alvos dessa lei, né? Sejam sancionados. E agora estão me dizendo que, a depender do que for aprovado na Câmara e no Senado, pode ser que eles não sejam alvos da Lei Magnitsky, apenas o ministro Moraes, que já foi sancionado, como a gente sabe. Então, só para trazer um pouco dessas informações aqui e mostrando como eles estão totalmente articulados, alinhados com acesso, como a gente vem trazendo aqui nas últimas semanas. Aí pense, né? Barroso fica cantando de galo, né? Fazendo não vai acontecer. Já tem aquele plano, né?
Passa a anistia, aí o governo americano faz o sinal. Imagina o PIB brasileiro, que adora financiar, né? Esses congressos, colóquios para debater o Brasil, Grupo Líder, Esfera, tudo mais. Aí os caras falaram, não apronta, viu, irmão? Que agora já resolveu, já caiu de 50% para 10%. Resolve meu tarifaço. Aí já é uma pressãozinha a mais, né? Ô, curte, na boa. Fica de boa, velho, sabe? Aí nesse meio tempo, uma das coisas que estava ali em agosto, o governo também pode devolver o visto do faquinha específico. É mais um aceno. Aí não sei, né? Às vezes na hora que chegar lá para judicializar, talvez o Barroso possa olhar. Eu já paguei de brabo. Tá condenando o Bolsonaro. Eu tenho um apartamento de 22 milhões de reais lá em Miami. Né? Acho que 4 milhões de dólares, um negócio desse. Tem um apartamento lá, cara. Meu filho, rapaz, tava no BTG. Será que vale mesmo a pena? E agora a tarifa baixou, né? Toda essa classe empresarial, que eu adoro conviver, meus amigos, estão me falando, Barroso, não faça isso. Nesse julgamento aí vai ter o Mendonça, vai ter o Cássio, né? Para falarem aí as opiniões dele. Aí vai ser mais gritaria pro nosso lado. A chance de não ter mais Magnitsky pra ninguém. Eu vou poder pra Paris agora de novo. Aí começa a ficar, né? Começa a pesar a balança. Então, o que é que vai acontecer eu não sei. Mas quando eu escuto o André Sadi falando isso, e eu olho pro Eduardo, olho pro Paulo Figueiredo, cara, não dá pra negar que os caras têm um plano, né? Você vê que a coisa tá andando, né? Você vê que eles vão fazer um movimento que vem deixando portas abertas pra ter margem de manobra, pra tentar empurrar a galera na direção, ó, pra cá, ó, pra cá. E, assim, né, a forma como tá se discutindo a anistia nos últimos dias realmente é inegável. E eu acho até injusto, como a imprensa vem fazendo, e eu tenho uma opinião sobre isso, mas chegando no próximo tema, atribuir tudo isso ao senhor Tarcísio, né? Governador do estado de São Paulo. Mas aí a gente chega lá, vamos ver esse momento aqui impagável. André Sadi versus Rogério Marinho. Tem que tratar jornalista assim. É disso pra cima. Veja essa linda discussão. Bueno. Não me lembro dessa convicção toda do parlamento discutindo foro privilegiado quando o opositor era o adversário, né? Quando vocês estavam vendo o julgamento dos adversários, na verdade. Primeiro ponto, não é verdade isso. Sobre o foro, na primeira instância, o senhor sabe muito bem que a discussão que está sendo feita agora é uma discussão de mudança de foro por oportunismo para salvar o ex-presidente Bolsonaro. É disso que se trata. Porque houve a mudança no Supremo em 2023. Cada hora muda cada hora os senhores defendem uma causa em causa própria. E dois, o senhor fala, saiu, o sistema quer tirar Bolsonaro da eleição. Isso também não é verdade. Isso não está em discussão nesse julgamento. O presidente Bolsonaro está inelegível por uma decisão do Tribunal Superior Eleitoral, como o senhor também sabe. Esse discurso, é claro, vale para narrativa, mas só pra gente tá encerrando a entrevista aqui, mas só pra não deixa o senhor falar o quanto quiser, por óbvio, o senhor sabe, a gente tá aqui para o debate, mas não é disso que se trata. O senhor disse que não vai dizer o que foi dito na conversa com o ministro Gilmar Mendes, eu permiti, deixa eu só concluir. Aí o senhor, eu devolvo pro senhor. O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, aqui na entrevista ontem, ele disse, inclusive, que o ministro Gilmar Mendes teria dito que isso da mudança de foro é um absurdo, porque é um casuísmo, e deu até uma frase, vocês vão criar 20 moros na primeira instância. O senhor estava nessa reunião. Então, não é que o senhor vazou a reunião, não. O presidente do PL contou isso aqui ontem. Isso aqui foi ontem, está gravado, é oficial. Então, só para dizer que somos nós que estamos dizendo. Foi o presidente do partido do senhor que disse sobre a mudança de foro, só para deixar tudo direitinho aqui. Pode falar, por favor. Obrigado, André, pela sua gentileza. Bom dizer primeiro que é a sua opinião, a minha outra opinião. Eu estava falando sobre anistia, não estava falando sobre foro. Já que você está falando sobre foro, eu reitero o que disse. O foro foi mudado por conveniência do tribunal para permitir, isso é a minha opinião, para permitir justamente a retirada do presidente da República, que é a maior liderança direita do país, do jogo eleitoral. Isso é a minha opinião. Você tem a sua, eu tenho a minha. Tá? Isso foi feito de forma casuística, aliás, contra uma decisão de menos de 5 anos atrás, com o acordo puxado pelo atual presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Barroso. E essa situação só se concretizou agora em abril de 25. Né? Aliás, o julgamento foi feito de trás para frente. O julgamento estava acontecendo, né, por uma questão questão conexa, porque tinha alguém com foro nesse processo. Para justificar o processo, só conseguiram terminar em 25. Então, na verdade, o presidente estava sendo julgado de forma irregular. Agora que eles conseguiram normalizar o processo. Quanto à questão da conversa, André, quem me pediu reserva não foi o presidente Valdemar. Ele tem todo o direito de falar o que quiser. Ele é independente. Eu estava numa conversa e quem me chamou para conversar me pediu reserva. Eu mantenho a minha palavra e me reservo o direito de só falar a respeito do tema, se quem pediu a reserva da conversa abrir mão dessa situação. Claro. A opinião do senhor, claro, mas uma coisa é a opinião, outra coisa são os fatos, né? O senhor falou antes de julgamento em primeira instância, só por isso que eu falei que... É a sua opinião. Essa é a opinião do senhor, tá tudo certo. Ah, ok. Então não... Essa é a opinião do senhor, tá tudo certo, senador.
Não é, mas é, porque houve a mudança do foro privilegiado. O senhor sabe muito bem disso, o senhor acompanha. Não, eu não sei muito ali bem. no Supremo em 2023. Olha, tem um vício de quem está entrevistando. Você está falando e já está colocando qual é a minha opinião. A minha opinião é outra, diferente da sua. Eu não sei muito bem, não. O que eu sei muito bem foi o que eu disse. E o que eu disse eu assumo. Uau. Eu estou falando que eu estou assumindo aqui, publicamente. O que a senhora fala, a senhora assume também. A senhora não pode botar a palavra na minha boca, por favor. Eu não sei muito bem, não. O que eu sei muito bem, eu disse a senhora. O senhor terminou? Acabou? Claro, Resposta. claro. Obrigado. Então tá bom. Muito obrigada, senador, pela Obrigado presença aqui. também. A gente está sempre à disposição. Um abraço, até a próxima. Obrigado. Boa sorte. A gente vai... Papinho, mas... Uma coisa é sua opinião, outra coisa são os fatos. Não tem fato nenhum, minha filha. Não tem fato nenhum. Tem que tratar assim, rapaz. O povo fica respeitando jornalista. Respeitar ainda por cima a turma da Globo. Sabe? Parabéns, Rogério Marinho. Sabe? É assim, tem que ir dar um enquadro. Mostrar, assim, pra todo mundo que é um militante, disfarçado, sabe? Fica aí com esse jeitinho polido, não sei o que. Não, é militante. É militante. Só faltou falar logo, ô, velho. Cala tua boca, golpista, sabe? Tu trabalha pra família Marinho. As pessoas mais odiadas desse país, sabe? Ninguém suporta vocês. Vai chegar o dia que isso vai acontecer, viu? Eita. Podia haver uma Magnitsky na Globo. Aí ia ser festa no Brasil. Duas coisas que o Lula podia fazer. Ó, duas coisas. Que se o Lula fizesse. O Lula, eu dava uma semana. Não é cada semana de paz, não. É passar uma semana falando bem do Lula. Anistia pra todo mundo. E fechar a Globo. Se o Lula fizesse essas duas coisas, se o Lula só fechasse a Globo, eu prometo, eu passo uma semana só elogiando o Lula. Todo dia eu vou fazer um vídeo elogiando o Lula. Agora tem que fechar a Globo, fechar sempre, tirar tudo que essa miséria tem. Não pode ter mais Jornal Globo, TV Globo, Globo News, GNT, muito... Não, tira, acabou aqui, pá. Destruiu o mal, pronto. O Lula vai pro céu. Eu tenho certeza que Deus vai olhar e falar que eu não acredito, velho. É o trabalhador da última hora. Isso aqui não é imprensa, isso aqui é uma fábrica de militante. Enfim, acelerei e corri pra gente chegar na última parte. E essa aqui, eu acho que é a parte mais curiosa e que eu mais estava querendo comentar desde o início. Veja tudo que saiu mesmo. E aí eu vou te falar um negócio no final que não tem como provar, mas eu quero te contar uma história de dossiês históricos e trazer pro dia de hoje, que eu acho que vocês vão conseguir compreender. Ainda mais quem assistiu os dossiês históricos. Veja como nos últimos dias a figura do Tarcísio apareceu, né? E o Tarcísio vinha sendo muito cobrado, muito criticado pela sua inação diante do que está acontecendo, sabe? Acontecendo 1001 absurdos com o Bolsonaro, querendo colocar a polícia na cara de Bolsonaro, o povo Tarcísio abre a boca, faz alguma coisa. E ficou feio para ele. Eu não acho que ele não conseguiu reverter isso na rede social. Tem muita gente aí que tomou um ranço dele, sim, pra valer. Eu me coloco no meio disso daí. E aí foram sendo várias matérias nos últimos dias. Veja todas na sequência. Avalie por você. Não leve minha opinião 100% a sério. Não leve minha opinião. Pense, reflita e faça sua matemática ao fim. Mas são algumas. A Malu Gaspar, eu não coloquei elas em ordem. Uma das notas que saiu foi essa de ontem. Tem uma que é de hoje de madrugada. Uma das notas que saiu não está em ordem cronológica. Eu botei da ordem que eu acho que faz mais sentido para entender. A Malu fala o seguinte, ó. A estratégia eleitoral de Tarcísio na defesa da anistia a Bolsonaro e nas críticas ao Supremo. A guinada do discurso de Tarcísio em relação ao processo da trama golpista, criticando abertamente o Supremo, causou apreensão na direita moderada. Olha como aparece esse termo agora, né? Direita. Antigamente não tinha isso na imprensa. Era centro-esquerda e extrema-direita. E em interlocutores do empresariado, mas obedece a um cálculo bastante pragmático. Ou seja, tem algo por trás nesse comportamento do Tarcísio. De acordo com interlocutores do governador de São Paulo e seus aliados, Tarcísio, que nunca deixou de apoiar Bolsonaro, mas até a prisão vinha tendo uma postura mais discreta, o Tarcísio percebeu que os ataques de Eduardo Bolsonaro a ele nas redes sociais reverberaram na ala mais radical da direita e que demandavam uma reação. Eu vou me conter só a questão pública, até vou fazer o que o Rogério Marinho fez, né? O privado é o privado. Na sexta-feira passada, em uma entrevista ao Diário do Grande ABC, Tarcísio disse que o indulto a Bolsonaro seria seu primeiro caso, né, caso ele fosse eleito, porque considera desarrosado o processo contra Bolsonaro. Não acredito em elementos para ele ser condenado, mas infelizmente hoje não posso falar que confio na justiça por tudo que a gente tem visto.
Depois disso daí, Tarcísio passou a despachar em Brasília, realizou várias reuniões de bastidores e públicas com lideranças no Congresso para defender a aprovação do projeto de anistia. Todos esses movimentos foram calculados para neutralizar a ofensiva de Eduardo Bolsonaro. Aspas. O discurso de Eduardo de que Tarcísio está tentando se viabilizar como candidato a ser um pai cresceu na bolha, e cresceu mesmo. E isso pode prejudicar as chances deles em 26. Então parece que o Tarcísio começa a se mover de olho nas eleições de 26. Não para ser reeleito, mas para vir como presidente. De acordo com esse interlocutor, Tarcísio sabe que só será candidato se Bolsonaro quiser. Portanto, precisa garantir o apoio de Bolsonaro. Sem esse apoio, não tem chance, né? Como continuar na campanha presidencial. Melhor vir para a reeleição. Além disso, olha só, os trackings mostram que a maior parte das pessoas não está achando bonito esse julgamento. Por que esses trackings não são públicos? Eles existem. Será que esses trackings estão sendo feitos pelo Murilo Hidalgo da Paraná Pesquisas? Será? Só um questionamento, não sei. Vocês acham mesmo que não tem ninguém se perguntando sobre isso? Nesse contexto, completa o interlocutor, o benefício de baixar a temperatura nas redes é maior do que o prejuízo que ele teria com eleitores de centro. As pessoas começaram a entender que o bolsonarismo é diferente. Por mais que não tenha memória, por mais que releve muita coisa, causa um estrago. E na hora que o bicho pega, rapaz. Então tem um certo cálculo pragmático. Segundo esse raciocínio, haveria tempo de sobra para trabalhar pela anistia, demonstrar a lealdade a Bolsonaro e, mais adiante, recompor pontos com a dita moderada de consenso. Cara, faz o que tem que fazer, meio que se queima ano que vem, quando for contra o Lula, o brasileiro não tem memória e dá um jeitinho, vai se aproximando para o centro, né? Quanto mais longe a eleição, mais espaço você tem para corrigir o rumo. Na explicação fornecida por um terceiro interlocutor próximo do governador, ele está fazendo o que tem que fazer agora, para ter condições de decidir por a candidatura, se for o caso, quando chegar a hora. Na estratégia de Tarcísio, portanto, o afastamento do centro seria temporário. Já ele volta. Ele tomou uns omeprazol para não ficar... Ele sabe como é o Tarcísio, né? Ele é um cara moderado. Pelo menos por hora, está funcionando, já que Eduardo Bolsonaro parou de fazer ataques explícitos. Mas aquela deixada no ar existe. E nos bastidores, tanto ele como seus aliados têm dado mostra que estão satisfeitos com o movimento do governador. Se essa pacificação da direita vai durar, não há como prever, mas pelo menos uma trégua o Tarcísio conseguiu. Guarda isso na cabeça. A toma do bastidor, um pouco antes, e eu cheguei até a comentar ao longo do vídeo de ontem, que o Centrão não quer entregar a anistia sem um acordo e uma sinalização de Bolsonaro que ele vai passar o bastão e vai passar o bastão para Tarcísio. Não é Caiado, não é Zema, não é Ratinho Júnior, é Tarcísio. Um projeto de anistia só será votado no Congresso se Bolsonaro se comprometer a apoiar a candidatura de Tarcísio, né, presidente no ano que vem. Deputados envolvidos na discussão relataram a negociação ao bastidor. Lideranças do Centrão querem evitar que Bolsonaro insista em lançar Eduardo ou Michele após uma definição sobre a de lei. Assim, Bolsonaro, não dá pra gente votar em anistia e depois tu dá pra trás e apoiar o teu filho, né? O Centrão quer os votos de Bolsonaro sem um Bolsonaro como candidato. A pauta só avançará se Bolsonaro aceitar as condições impostas por dirigentes partidários que articulam a candidatura de Tarcísio. Então você vê, Bolsonaro ele foi sequestrado. O pagamento do sequestro é o seu voto. Não há ainda uma definição para levar o texto à apreciação na Câmara. A pressão que se intensificou nesta semana é oportunista. Pegaram o julgamento, que é um momento de fragilidade, e vocês devem ter visto algumas matérias. Não tem como uma pessoa não sair abatida disso daí. Então eles estão usando esse momento para pressionar Bolsonaro a aceitar, ainda que por enquanto só nos bastidores, o compromisso de apoiar o Tarcísio. A ideia é levar o projeto à votação. Então, logo Bolsonaro seja condenado, há entre bolsonaristas que defendem a antecipação, não é o desejo dessas lideranças do Centrão. E aí, isso daqui vem aparecendo em algumas notas, assim, na notinha de rodapé. Eu comentei uma ontem, né? O plano, assim, Bolsonaro não vai preso, mas vai ficar inelegível. Não é anistia ampla, geral e restrita. É assim, Bolsonaro, tu vai ficar assim de fora, meu irmão. 2030 aí, eu sei. Mas, enfim, a conversa entre Tarcísio e os ministros do Supremo buscando algum entendimento em torno da constitucionalidade do projeto de lei. Veja só, né? Não tem ataques explícitos. Vendo isso daí, aí eu vou trazer algumas coisinhas para você colocar e você faz seu julgamento.
O meu eu vou tentar deixar o mais claro possível, mas você pode discordar de mim. Depois dessas conversas ontem, dessas movimentações, se o que está sendo desenhado, realmente garantisse anistia ampla, geral e restrita, e Jair Messias Bolsonaro como nosso candidato a presidente em 2026, se fosse isso, por isso que está aí na pista, será que Paulo Figueiredo falaria? Apenas para deixar claro, existe um projeto de anistia circulando na imprensa como o dos sonhos do bolsonarismo, inclusive na Globo News. Este não é o projeto que Eduardo e eu apoiamos. O que propomos é mais ambicioso e compartilharemos em breve. Ah, mas quem é o Paulo Figueiredo na história? Não tem papel não. Beleza. Se esse projeto, que inclusive conta com o apoio do Tarcísio e que a imprensa inteira vem comentando sobre essa guinada do Tarcísio, né, que não se mexia para nada, se esse projeto realmente fosse garantir anistia ampla, geral e restrita, com Jair Messias Bolsonaro na urna, será que o próprio filho de Bolsonaro, o Eduardo, que deu uma trégua, entre aspas, será que o Eduardo teria postado isso às 00h20, né? Ou seja, hoje já? Gostaria de pedir que não começassem a anunciar que estão fazendo um projeto de anistia. Isso atrapalha mais do que ajuda. Quando for o momento, apresentaremos o projeto pronto, através do Sóstenes e outras lideranças que se debruçam há tempo sobre o assunto. E olha o que o Eduardo fala, o Grifinho assim, este projeto que eles vão apresentar precisa atender vários requisitos. Vários. Assim, ó, esse negócio de papo de deixar Bolsonaro de fora, não sei, viu? Aí lembra daquela mensagem vazada que a Polícia Federal vazou. Eduardo conversando com o pai, falando, ó, é o momento de realmente resolver o Brasil. Não é o acordo do Caracu, é o momento. Ele tá com a faca e queijo na mão. Esse projeto precisa ter vários requisitos. Vários, né? Anistia ampla, geral e restrita. Tem que garantir mesmo que a coisa aconteça. O fim dos inquéritos. Vai manter isso na cabeça. No dia 1º, tinha saído essa nota, que tem uma parte da direita, que colocou isso daqui como se fosse aí, ó. Tá vendo agora? Vocês aí quiseram criar uma cisão entre Bolsonaro e Tarcísio. Tá aprovado, são amigos. Bom, isso aqui são dia 1º. Se essa matéria que saiu na Globo é verdade, aquela matéria que saiu na Globo 3 dias depois, ou seja, agora dia 4, é mentira, só vale a notícia da Globo que é favorável ao Tarcísio. Segundo ponto, a direita não fala sobre aquela história de não dá só para ficar na manchete. Eu, pelo menos, defino que não dá só para ficar na manchete. Tá ali, ó, com aval de Bolsonaro, Tarcísio nacionaliza discurso e faz movimentos por candidatura ao Planalto. Aí fala o seguinte, o aval aconteceu no último dia 7. Tem tempo. Será mesmo? Não sei. 7 de agosto. E teve muita coisa depois. Aí a Tsuki pergunta, peraí, confirmar sintonia é dar aval? Porque a Globo foi falar com o Flávio Bolsonaro. A família, contudo, ainda apresenta ressalvas. Aval com ressalva? Ao Globo, Flávio Bolsonaro confirmou sintonia entre os dois. Sintonia, mas evitou antecipar qualquer definição. Aqui, ó. Eu e Tarcísio falamos com frequência. Nosso foco agora é para a anistia, né? Todos os movimentos dele ajudar o país, consenso, várias lideranças, mas não falou de nenhum aval. Tem uma galera que ficou bem emocionada com essa matéria na época. Aí, lembra da questão de trégua, ou pelo menos assim, questões explícitas. E aí você vê, mais uma vez, ó, sempre que tem, você vê que tem uma certa frase de leve, né? Não é um ataque, mas com um jeitinho, alguém da família Bolsonaro sempre falou, não tem assim, tem uma exceção, estamos em sintonia, ou, a anistia tem que atender vários requisitos, né? Dá uma cutucadinha de leve com educação. No mesmo dia 1º, que saiu essa nota da Globo, Caio Junqueira na CNN comenta que, né, a Tsuki resume tudo, né? O Globo diz que Bolsonaro deu aval para Tarcísio. Caio Junqueira diz que Bolsonaro está relutante. No meio de tanto disse-me-disse, a única verdade plausível é que a pressão que Bolsonaro tem sofrido é real. Ele vem sendo pressionado.
No dia 1º, quando sai aquela notícia, Bolsonaro deu aval, no dia 1º que diz que o Bolsonaro deu aval e que diz que tem uma trégua no ar, aí eu acho que para bom entendedor, minha palavra basta, Eduardo Bolsonaro foi entrevistado pelo Cláudio Dantas. E lá no Cláudio Dantas, Eduardo falou o seguinte, aí vocês ficam aí na ideia se tem um aval ou não. E se tá se buscando uma anistia meia boca. Cadê Eduardo? Precisou explicar aqui, ó. Mas, Eduardo, o que você está falando se contrapõe um pouco com a imagem pública do teu discurso. Inclusive, quando você coloca o teu nome para uma eventual corrida presidencial, com teu pai ainda, vamos dizer assim, vivo, né? Isso cria uma percepção de que você está querendo ocupar, também está querendo ocupar esse espaço do teu pai que quer herdar esses votos. Né? De fato, assim, nós temos Tarcísio e tantas outras lideranças políticas que foram eleitas pelo sobrenome. Você, no teu relato, inclusive, da tua atuação internacional e até da tua votação, você também foi eleito também em função do sobrenome cunhado pelo teu pai na política. Teu pai é, de fato, um fenômeno eleitoral e todo mundo quer, vamos dizer assim, quer poder, vamos dizer assim, se utilizar desse capital político, né? Desde o Valdemar. Então, assim, você não está se colocando de forma antecipada nessa disputa pelo lugar, pelos votos do teu pai. Muito bom, Cláudio. Primeiro, o que está acontecendo? Essa questão toda de presidenciável 2026, ela está vindo à tona. Por quê? Porque estão utilizando o julgamento de Bolsonaro para pressioná-lo a fazer um acordo político. Estão usando o julgamento de Bolsonaro para pressioná-lo a fazer um acordo político. Eduardo falou isso no dia 1º. Ontem, dia 4, a Malu Gaspar falou a mesma coisa. Coincidência, coincidência. Eu acho que não dá mais para esconder esse tipo de situação. Né? Eu consigo enxergar perfeitamente, né, matérias da imprensa, etc., que é o meio pelo qual diversos líderes políticos se manifestam para tentar colocar Bolsonaro apoiando alguém para a eleição do ano que vem. Eu consigo enxergar através da imprensa líderes políticos forçando que Bolsonaro apoie alguém. Nesse sentido, quando eu falo da minha candidatura, qual é o recado que eu estou passando, Cláudio? Eu estou falando o seguinte, não haverá conforto. Se vocês acham que vão enterrar o movimento bolsonarista colocando Bolsonaro na cadeia, vocês estão enganados. Tem eu, tem o Flávio, tem o Renan, tem a Laurinha aí no futuro, né? Tem muita gente para vir para levantar as mesmas bandeiras. Eu até utilizei um tweet recente onde eu citei o Rui Costa Pimenta, que não dá para dizer, né, que é uma pessoa ligada à extrema-direita. Muito pelo contrário, está lá no outro espectro político. E o Rui Costa Pimenta disse, olha, se vocês acham que vocês vão acabar com as ideias, com o movimento, colocando o seu líder na cadeia, pensem 2 vezes. E aí ele citou um exemplo radical. Ele falou, olha o Mandela, por exemplo. Nelson Mandela ficou 28 anos preso. Quando saiu da cadeia, virou presidente. Então, o recado que eu quero dar é que não haverá conforto para essas pessoas que querem atropelar a democracia, atropelar a vontade popular e repetir aquilo que sempre ocorreu em décadas de São Paulo do PSDB, que é o quê? Limar os líderes da direita e aí oferecer gente até de centro-esquerda no cardápio como sendo de direita, para você poder votar. E ainda que você saiba a realidade, de que aquela pessoa não é, né, a representante dos seus valores, você vai acabar votando nela porque não tem ninguém mais próximo dessa direita mais conservadora. Que isso sempre aconteceu em São Paulo. Então, esse é o recado, né, Cláudia? A sua pergunta ela é muito boa. Em que pese poder ocorrer essa aparente contradição no meu discurso, eu estou deixando bem claro aqui. O meu candidato é Jair Messias Bolsonaro. Se nós conseguirmos resgatar a nossa democracia e a harmonia entre os poderes, eu tenho certeza que ele estará nas urnas. Ele sequer vai para a cadeia. E esse é o trabalho que eu quero fazer. Entendendo, né? Esse é o trabalho que eu quero fazer. Jair Messias Bolsonaro na urna. Aí, de madrugada de hoje, Eduardo tem que reforçar. Esse projeto aí, tá vendo aí? Rapaz, ele tem que ter alguns requisitos, né? Aí, aguenta na cabeça. Aí também hoje, antes de contar a historinha pra vocês sobre matérias na imprensa e trazer um pouco de dossiê histórico, a mesma Malu Gaspar, que é uma jornalista que dialoga, obviamente, com o Eduardo e com o Paulo Figueiredo, né? Tem várias coisas que estão dando nelas aí, tá de forma bem clara. Não vamos ficar adorando a pílula, né? Obviamente tem muita coisa que ambos agora estão soltando através da Malu Gaspar e o Johan Heller. Os sinais trocados de Bolsonaro aliados sobre a candidatura de Tarcísio. A Globo começa falando que tem um aval... E a mesma Globo agora falou pra ter sinal trocado. Então você vê que existe uma batalha de narrativas através da imprensa. E assim, gente,
falando bem de forma bem clara e bem honesta com vocês, né? É muito estranho essa guinada do Tarcísio do nada. O Tarcísio tava calado, sabe? Igual a múmia. E deu uma guinada aí, rapaz, sabe? Seu queridinho do André Esteves, o queridinho do Ciro Nogueira. É estranho, né? Num momento atual, enquanto sai matérias falando que o parte do plano mantém aí Bolsonaro inelegível. É meio sacanagem isso, né? É um golpe, você tá dando um golpe institucional contra Bolsonaro. Mas vamos correr que ainda tem mais coisa. Depois de ter dado aval, né, o Tarcísio para nacionalizar o discurso no início do mês, né, Bolsonaro passou a dizer a políticos que o visitaram um pouco antes do julgamento que não apoiará Tarcísio nem a pau e colocou isso entre aspas. E que não poderia ser melhor para a sobrevivência política dele lançar um familiar como Eduardo. Eduardo Bolsonaro tá falando sobre isso dia 1º, né? Ó, movimento aí, né? Tem que ter um movimento. Vai acabar o bolsonarismo. Nessas conversas mais recentes, ao mesmo tempo que demonstra animação com a possibilidade de anistia apoio de janeiro ser votado no Congresso, Bolsonaro se queixa da pressa na articulação capitaneada por Ciro Nogueira para viabilizar o Tarcísio, antes mesmo do final do julgamento da trama golpista no Supremo. Bolsonaro reclama ainda de estar sob muita pressão para desistir de se colocar como candidato ou de indicar alguém com o sobrenome Bolsonaro. Estão pressionando o Bolsonaro para isso e está reclamando. Para Bolsonaro, Ciro Nogueira estaria empenhado em fritá-lo porque trabalha para ser vice de Tarcísio e não se importa com a dinastia Bolsonaro. Em outras conversas, porém, Bolsonaro se manifesta a postura diametralmente oposta. Diz aceitar a solução do Tarcísio, até admite que Tarcísio seria a melhor opção entre o Zema, Caiado, Ratinho Júnior. Esse comportamento oscilante parece ter relação com a tática de Bolsonaro familiar para quem mantém contato próximo com ele. Jogar o verde, né, ao comentar, indagar sobre cenários políticos, para sondar a reação dos interlocutores enquanto ele forma sua própria opinião. Apesar desses sinais trocados, o entorno de Bolsonaro aposta que ele não definirá nada até o final do ano. Isso transfere a pressão sobre Tarcísio, que precisa decidir até abril se vai concorrer à presidência ou não. Essa definição também congela as costuras pela eventual sucessão de Tarcísio em São Paulo, caso ele, de fato, dispute o Planalto. Quanto mais tardia for a decisão de Bolsonaro, menos tempo os partidos terão para chegar a um consenso e definir não só quem vai ser o candidato ao governo do estado de São Paulo, como vice, e os candidatos ao Senado. Então a turma tá com pressa. E aí eu vou deixar nessa nota aqui por contar para vocês. A ala do PL defende aí Bolsonaro fora da anistia. Batalha narrativa. Quem é essa ala? Valdemar e Duda Lima. Valdemar pode falar 1000 vezes que quer Bolsonaro na urna. É mentira. Ele não quer. Nem ele, Duda Lima. Aí deixa eu contar uma coisa para vocês. Hoje em dia você tem algumas agências muito grandes. Eu vou citar uma porque eu não vou falar nada sobre ela em específico. Eu só vou citar como nome, porque ela aparece sempre aí nas licitações. Eu acho que você já deve ter visto, por exemplo, a FSB. A FSB fecha contrato com o governo Lula, faz isso, aquilo, outro. Ao longo da história do Brasil, e isso ficou claro nos dossiês históricos, inclusive uma agência de propaganda e marketing que desenvolve um papel político foi alvo de uma CPI e rodou, que foi qual? A McCann Erickson. Era a agência que recebia verbas de publicidade de todas as empresas americanas e pautavam, né, ela escolhe. Vou botar essa propaganda no jornal impresso, vou colocar na rádio, vou colocar na TV, tá lá. E aí a mídia, que vive de anúncio, obviamente vai manter um ótimo contato. E aí essas imprensas, muitas vezes, essas agências de propaganda, elas utilizam do dinheiro dos seus anunciantes, ou na verdade, não, os anunciantes utilizam das agências para falar o seguinte, tu vai ganhar o contrato da minha empresa. Agora eu quero que tu desempenhe um papel político para avançar com minha agenda política. Aí o que foi que aconteceu nos anos 60, anos 50. A McCann Erickson, ela enfiava dinheiro na imprensa para os jornais não falarem da campanha do petróleo é nosso ou falarem mal. Isso ficou provado. O cara assumiu na CPI, eu chamo a CPI dos Rockefeller, que era da Shell, da ESSO, né, as empresas ligadas à Standard Oil, as 7 irmãs. A McCann Erickson, ela falou, tá no Banco do Zé, foi ocupado e tudo mais. E o tempo foi passando. Essa mesma McCann Erickson, lá atrás, ela também servia até de base de informação da UZIA, que era uma das bases também de informação da CIA. Não SEID, UZIA. A McCann Erickson foi a agência que esteve por trás, e isso quem confirma é o Boninho, eu trouxe um dossiê histórico, matéria do site oficial da Globo, do Memorial da Globo, que o primeiro jornal de TV da Globo,
Quem produzia era a McCann Erickson. E ele falava que na época isso era muito comum, etc, tudo mais. Aí eu vou trazer uma informação e colocar na pista. Será que hoje em dia, no Brasil, não tem uma agência dessas de publicidade e propaganda que atua, ou possa estar atuando, como a McCann Erickson fez lá atrás, onde ela utiliza a própria questão, né, dessa proximidade que tem com a imprensa, e como ela meio que tem um plano e tudo mais, ela vai assim, ó, ela vai montando meio que a narrativa, porque isso é a parte da propaganda e do marketing, onde você vai soltando notícias na imprensa, onde você vai contando a história. Você coloca parte da história aqui, parte da história colar, às vezes você coloca duas iguais para ter uma certa caixa de ressonância, e assim você ir contando a história. Eu leio muito a imprensa. Eu fico, às vezes, algumas impressões que não são só notícias plantadas. É como se estivessem tentando contar uma história. Que história é essa? Eu não sei. Eu tô contando, para bom entendedor, minha palavra basta. Cabe aí, tem umas coisas que não dá para provar. Mas fica aí de reflexão para vocês. Eu acho que não é difícil de acreditar, conhecendo como é o Brasil, conhecendo como a imprensa funciona, conhecendo como o setor empresarial brasileiro atua e torce e se posiciona eleitoralmente. E aí vocês podem tirar as conclusões de vocês. E antes que você fale que eu estou dividindo a direita, ficou fora de ordem. Na minha cabeça vai fazendo sentido começar por outra parte. Antes que você fale que eu estou dividindo a direita, isso pode que é até meio duro, né? Sempre o Cauã. O Cauã, toda vez que ele acha uma coisa do Olavo, ele me incita a procurar mais. Quem acha que eu estou dividindo a direita é um descarado. A única divisão é entre a direita e os traidores. Quem quer união com os traidores quem quer união com os traidores quer traição. Aí eu fui pensar umas coisas do Olavo de Carvalho. Esse aqui é um post original. E aí eu adicionei essa parte roxa aqui embaixo. No post original de Olavo, do dia 20 de junho de 2013, 12 anos atrás, olha o que o Olavo falava. Não é de hoje que a esquerda se divide para se monopolizar o espaço do debate e da concorrência. Prestes versus Marighella. Brizola versus Lula. PT versus PSDB, né? O Teatro das Tesouras. Aí evoluiu. Lulistas moderados versus os radicais. E assim por diante. É uma técnica. E uma compulsão ao mesmo tempo. Faz parte da estrutura dos movimentos revolucionários. Cada vez que aparece uma dessas divisões, é o antipetismo, né? O antipetismo, petistas versus antipetistas. Cada vez que aparece uma dessas divisões, os idiotas da direita festejam, achando que isso vai enfraquecer a esquerda. Aí terminava a postagem original do Olavo, né? E aí eu incluí uma parte safadinha falando, né? E o pior é que essa direita não aprende. E daqui a 12 anos, veremos os governadores democráticos versus o PT e os direitistas irão cair de novo no mesmo golpe. E aí eu encerro o vídeo de hoje com outra postagem do Olavo. Repito a minha tese. No Brasil, não há nenhuma direita. Não tem direita. Não tem. Apenas como símbolo unificador do eleitorado conservador. E, Olavo, o senhor não está mais aqui, mas se estiver de cima escutando, a sua tese estava verdadeira. Porque você vê que nesse momento de fragilidade de Bolsonaro, você vê também a desunião. É o Zema fazendo festinha, lançando sua candidatura, não tô nem pra Bolsonaro, Caiado a mesma coisa. O Ratinho Júnior é o mais alheio. A gente nem escuta falar do Ratinho Júnior. Eu quero saber, cadê o Ratinho Júnior? Ele vai aparecer no 7 de setembro? Então, assim, não tem nenhum símbolo unificador. Assim, essa direita não existe, não tem união da direita. Quem conseguia manter todos esses grupos minimamente unidos realmente era Bolsonaro. A tua tese estava certa, Olavo. Apenas como símbolo unificador do eleitorado conservador, a pessoa do Bolsonaro. As várias direitas, né, no atual governo são apenas preferências pessoais de um ou de outro. Idiosincráticas e desprovidas até de expressão verbal. Tu sabe me explicar qual é a agenda política do Ratinho Júnior? E tu sabe me explicar qual é do Novo? São muito diferentes? Ou são jargões, né? Vamos privatizar tudo, né? Estado mínimo, sabe? E vai repetindo assim, tá? Mas o que é que isso significa, irmão? Traduz isso daí na prática, porque a prática me mostra o seguinte, que o Romeu Zema, ele tomou algumas medidas estranhas, que acabaram até por favorecer a Localiza, que
financia Nelson Ali matar diversos políticos do Novo. É estranho, né? Tem umas postagens do Partido Novo que não apagaram. Eles fazem queima de arquivo direto. Talvez eu falar que agora eles vão correr para apagar, que é sobre a Fundação Lehman. Então, assim, qual a diferença disso pro Alckmin, pro Haddad, né? Esse apoio à Fundação Lehman. Não apaguem o tweet, não faça mais queima de arquivo, não. Eu salvei alguns. Se vocês apagarem, vai ficar feio, né? Eu vou ter que falar de novo que foi queima de arquivo. Então tá aí. Esse é o cenário aí pra mim que tá posto, na minha concepção. Não sou dono da verdade. Obviamente eu acho que eu tô certo, né? Por isso que eu tô falando isso. Você pode discordar de mim numa boa. O futuro dirá. Mas eu prefiro aí apostar no cavalo do Bolsonaro. E se não for apostar no cavalo do Bolsonaro, do original, porque o original só tem um, que é o Jair. Eu prefiro na réplica, né? Que é tipo Eduardo. Se não, bicho. Se não, não vou anular meu voto, não defendo voto anulado nem nada. Mas tem algumas coisas que acontecem que não tem como suspeitar que tem algo a mais, né? Assim, acontecendo no meio da história. Mas aí fica cada um, vocês refletem sobre o Brasil, né? Às vezes tem alguns assuntos que no primeiro dia sai a notícia, e muitas vezes pelo viés de confirmação que ele deseja. Eu quero que seja verdade, a pessoa olha e fala. Eu prefiro analisar todo esse momento, e eu falei para vocês, ó, não se prende muito assim só a notícia do dia, tenta olhar um pouco mais o macro, o que está acontecendo. Obviamente que a turma aí quer jogar todo mundo para baixo, esse julgamento fácil aí contra Bolsonaro, sabe? Eu só espero o pior contra Bolsonaro, com essa turma que tá aí. Mas eu não tenho como não enxergar que tem algo também maior acontecendo lá fora. Eduardo, a própria anistia ganhando tração aí no debate público, acho que isso não é aleatório. Enfim, vamos observar e torcer, porque eu acho que vai. Eu acho que vai. Acho que dias melhores nos aguardam. Sem querer ser muito otimista, mas eu acho que dias melhores nos aguardam. Eu me recuso a achar que vai dar errado para sempre. Mais uma vez, eu não comecei o vídeo falando do iBest. Oh, meu Deus, sempre esqueço. Eu tinha mandado lá no Instagram 3 imagens. Eu tô no top 3 nas 3 categorias, mas eu só tô... gente, eu só coloquei inclusive o link de uma. Sério, eu posso perder nas outras. Só me ajude a vencer o tricampeonato na categoria de jornalista. Essa pra mim é um plano que eu trabalho todo santo dia. Eu gosto do meu trabalho, sabe? Me ajude. Ficarei muito feliz. E se quiser também me ajudar de outra forma, pode ser membro do canal, tem um botão de valeu, tem um Patreon na descrição e tem um Atlas Brasileiro, kimpen.com.br. Amanhã devemos falar sobre o talha-ferro. Devemos falar coisas curiosas. E por hoje é isso. Fica aquele grande beijo, abraço, tamo juntos. Vejo vocês amanhã. Valeu, meus amigos. Fui!